Então vocês podem pegar já aí o Catecismo no número 185, sessão 2, segunda sessão. E já ficando em pé, vamos rezar. Então vamos iniciar nossa Escola da Fé em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, São Bartolomeu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então pode sentar, vamos tomar o Catecismo. Hoje vamos começar a segunda sessão do Catecismo, a profissão da fé cristã, os símbolos da fé. Então nós estudamos na sessão primeira, foi Eu creio, nós cremos, meditando as maneiras nas quais Deus se revelou a nós e a maneira na qual nós temos que dar esta resposta de fé a Deus. E agora, já sabendo como podemos dar nossa resposta de fé a Deus, que nos revela, nós vamos ver como que a igreja nos apresenta a profissão de fé e os símbolos da fé. Vamos ler juntos esta introdução do número 185. Quem diz creio, diz dou minha adesão àquilo que nós cremos. A comunhão na fé precisa de uma linguagem comum da fé, normativa para todos e que una na mesma confissão de fé. Então, quando eu digo creio, toda vez que eu estou dizendo creio, eu estou dando a minha adesão de fé, eu estou dizendo que eu acredito naquilo que a igreja crê. Então, toda vez que nós professamos creio, por isso que aqui na missa, após a liturgia da palavra, da homilia, que nós rezamos durante o domingo e solenidades, o creio. Quando nós rezamos o creio na missa, não é uma oração que foi solta na liturgia da missa e que se reza de qualquer maneira. O credo que nós professamos na missa é como se nós disséssemos, eu creio, eu dou a minha adesão de fé a tudo isso que foi proclamado, eu aceito na minha vida. Então, toda vez que nós dizemos creio, é dando então a nossa adesão àquilo que a igreja crê. E a linguagem da fé da igreja, a igreja daqui de Divinópolis tem uma linguagem, a de São Domingos tem outra, a de Posse tem outra, a de Brasília tem outra, a de Goiânia tem outra linguagem de fé? Não, nossa igreja ela é una e uma única mesma fé. Esta é a beleza da nossa igreja. Você pode estar aqui na missa, você pode estar lá nos Estados Unidos, na igreja que tem na China, no Japão, em qualquer lugar do mundo, a nossa fé é a mesma, não muda. Essa é a riqueza da nossa fé. Por isso nós temos que amar a nossa igreja, esta mãe, esta esposa do Cordeiro, que nos apresenta a verdadeira e única fé. Esta é a beleza da unidade da igreja. Uma mesma confissão de fé para todos, é uma normativa para todos, não tem mudança. Não é uma fé aplicada aqui e outra fé aplicada lá. É a mesma fé da igreja, a profissão da fé cristã. Desde a origem, a Igreja Apostólica exprimiu e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e normativas para todos. Mas já muito cedo a igreja quis também recolher o essencial de sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinados sobretudo aos candidatos ao batismo. Então a igreja sempre teve as fórmulas de fé. As fórmulas de fé são essas fórmulas que nós recitamos na oração do credo, por exemplo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É uma verdade, é uma fórmula que a igreja
ela teve que apresentar baseada sempre nas Sagradas Escrituras. A igreja nunca faz nada fora da Sagrada Escritura. Então, a igreja desde a era apostólica quis mostrar essas formulações breves de fé para que o povo fosse crescendo nesse conhecimento de Deus. E muito no começo, essa profissão de fé, esses resumos que eram feitos, eram apresentados para aqueles que iam receber o batismo. Onde é que nós recebemos a fé? Qual é o primeiro lugar da recepção da fé? O batismo. É no batismo que nós recebemos a fé. E vamos ver esta síntese aí de São Cirilo de Jerusalém. O que diz São Cirilo de Jerusalém sobre esta fé destinada aos candidatos ao batismo? Vamos ler juntos. Esta síntese da fé não foi elaborada segundo as opiniões humanas, mas da Escritura inteira. Recolheu-se o que existe de mais importante para dar, na sua totalidade, a única doutrina da fé. E assim como a semente de mostarda contém em um pequeníssimo grão um grande número de ramos, da mesma forma, este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. Foram as palavras de São Cirilo de Jerusalém, um padre da igreja. E veja só, é como um grãozinho de mostarda. Esses pequenos resumos que nos é dado na profissão de fé são pequenos, mas que resumem tudo do Antigo e do Novo Testamento. É uma pequena semente que, quando lançada, enche-se de ramos. É a nossa fé. Esta é a fé que da igreja nós recebemos, que é um recolhimento de toda a verdade contida na Sagrada Escritura. Então, fez esses resumos breves para que nós tenhamos um melhor conhecimento da verdadeira piedade. Estas sínteses da fé chamam-se profissões de fé, pois resumem a fé que os cristãos professam. Chamam-se credo, em razão da primeira palavra com que normalmente começam. Creio. Por isso é profissão de fé, porque aquilo que os crentes, os que acreditam, professam. Então é profissão de fé, é falar, é anunciar a verdade com a boca. Ou credo, porque nós começamos dizendo creio, eu creio. Nós damos uma adesão de fé dizendo creio. E também denominam-se símbolos da fé. Então nós vamos ver hoje, entender muito bem isso, porque na igreja nós temos dois símbolos da fé. Então nós podemos dizer dois credos, que nós temos, mas é só uma mesma verdade, ou símbolos da fé. Vamos entender o credo, nós já entendemos. Por que chamamos credo? Porque iniciamos a oração dizendo creio. Agora vamos entender por que a igreja fala símbolo. Símbolo dos apóstolos, símbolo niceno-constantinopolitano. Por que se diz símbolo? Há uma pequena explicação aqui no número 188 para entendermos por que dizemos símbolo. A palavra grega symbolon significava a metade de um objeto quebrado. Por exemplo, um sinete, que era tipo um carimbo, que era apresentada como sinal de reconhecimento. As partes quebradas eram juntadas para se verificar a identidade do portador. Então o símbolo era como assim, cada um tinha uma metade de um objeto, e quando juntavam esses dois objetos, formava um único objeto. Ou seja, cada um tinha uma parte, mas quando se juntava, era um único. Isso aí no modo antigo. Antigamente era conhecido assim, o símbolo. As partes quebradas eram então juntadas para se verificar a identidade do portador. O símbolo da fé é, pois, um sinal de reconhecimento e de comunhão entre os crentes. Então, é um sinal onde todos estão em comunhão, cada um tem uma parte deste símbolo que é único, e quando todos estão reunidos, professam uma única fé, uma comunhão entre os crentes, aqueles que acreditam. Depois, símbolon passa em seguida a significar
coletânea, coleção ou sumário. O símbolo da fé é a coleção das principais verdades da fé. Daí o fato de ele servir como ponto de referência primeiro e fundamental da catequese. Então depois passou a ser considerado como uma coletânea, um resumo de pequenas verdades que aí são como uma coletânea que juntou, reuniu todas as verdades num pequeno fascículo que é entregado a nós através do santo batismo. Então por isso que nós falamos símbolo da fé, que é como um resumo, uma coletânea das verdades que a igreja quer nos apresentar. Número 189. A primeira profissão de fé é feita por ocasião do batismo. O símbolo da fé é inicialmente o símbolo batismal, uma vez que o batismo é dado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, conforme São Mateus 28, 19. As verdades de fé professadas por ocasião do batismo estão articuladas segundo sua referência às três pessoas da Santíssima Trindade. Então, o símbolo da fé que nós professamos, ele é, então, uma expressão da Santíssima Trindade. Nós dizemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, depois nós vamos falar em seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e depois lá no finalzinho, creio no Espírito Santo. Então, o centro da nossa fé é a Santíssima Trindade. Poderemos até dizer que o credo, a nossa fé, ele é dividido nessas três partes. Mostrar o Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santificador. Essa é a nossa fé principal. Vamos continuar lendo. Número 190. O símbolo está, pois, dividido em três partes. Isso que eu acabei de dizer. Primeiro, fala-se da primeira pessoa divina, Deus Pai Todo-Poderoso, e da obra admirável da criação. É o que nós falamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em seguida, vai falar da segunda pessoa divina e do mistério da redenção dos homens. Fala de Jesus Cristo e como Jesus Cristo salvou os homens. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Aí estamos falando da segunda pessoa e de como ele fez a redenção do mundo. E finalmente, a terceira pessoa divina, que é fonte e princípio de nossa santificação. É o Espírito Santo. Quando nós falamos, creio no Espírito Santo e da maneira na qual o Espírito Santo age em nossa vida, através da igreja e através de tudo aquilo que nós vamos alcançando para nos santificar. Esses são os três capítulos de nosso selo batismal. Então, os três capítulos principais da nossa fé batismal é esta fé na Santíssima Trindade. Estas três partes são distintas, embora interligadas. Segundo uma comparação usada com frequência pelos padres, chamamo-las de artigos, pois da mesma forma que em nossos membros existem certas articulações que os distinguem e os separam, assim também, nessa profissão de fé, com acerto e razão, se deu o nome de artigos às verdades em que devemos crer especificamente de forma distinta. Segundo uma antiga tradição, já atestada por Santo Ambrósio, também se costuma contar 12 artigos do credo, simbolizando com o número dos apóstolos o conjunto da fé apostólica. Então, embora tenhamos três partes, que é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por mais que vai falar de coisas distintas, embora eles sejam um só, é o único corpo, mas com membros diferentes, mas eles estão intrinsecamente interligados. A profissão de fé que fazemos ao Pai está ligada ao que fazemos ao Filho e a que fazemos ao Espírito Santo. São interligados. É um só Deus, mais três pessoas, mas é uma única pessoa, único Deus. E este artigo, por mais que são divididos em três partes, nós também, conforme os estudos de Santo Ambrósio, ele pode ser dividido também em 12 artigos, que é o que nós vamos estudar, esses 12 artigos, um por um. No final, o padre vai apresentar quais são esses 12 artigos. Número 192.
As profissões, os símbolos da fé, têm sido numerosos ao longo dos séculos. Nem sempre foram apenas estes dois que nós temos. Sempre existiram outros, em resposta às necessidades das diversas épocas. Os símbolos da fé das diferentes igrejas apostólicas e antigas, o símbolo de Quincunque, dito de Santo Atanásio, as profissões de fé de certos concílios de Toledo, Latrão, Leão, Trento, os de certos papas como Fides Damasi, que é a profissão de fé de São Damaso, ou Credo do Povo de Deus de São Paulo VI. Então, assim, ao longo da história foram aparecendo alguns resumos, algumas coletâneas com algumas verdades, de acordo com o tempo que a igreja vivia. Então, desde a era apostólica, os apóstolos tiveram essa preocupação de apresentar uma direção para os crentes, para os que acreditavam em Deus. Porque já pensou se deixasse livre, cada um seguir sua própria inteligência, que cada um seguir o que quer? Então a igreja sempre teve os credos para que o povo tivesse uma única direção. Já que a igreja é una, então a profissão de fé também tem que ser una, todos seguirem, por mais que fossem de acordo com os tempos de cada um. Nenhum dos símbolos das diferentes etapas da vida da igreja pode ser considerado ultrapassado e inútil. Se vocês quiserem estudar, pesquisar depois, todos estes credos, estes símbolos que foram falados ainda existem até hoje e são fontes de estudo para nós. A igreja não descarta nada, por isso que está aí bem claro, número 193. Nenhum dos símbolos das diferentes épocas da vida da igreja pode ser considerado ultrapassado e inútil. Eles nos ajudam a viver e a aprofundar hoje a fé de sempre por meio dos diversos resumos que dela têm sido feitos. Então são fontes de estudo. A igreja é esta que prepara tudo e nos entrega, faz todo o estudo e nos entrega. Então nós vamos estudando todos os documentos dos padres antigos da igreja, dos doutores da igreja, que nos faz alcançar as verdades que nós temos hoje. Mas entre todos os símbolos da fé, 2 ocupam o lugar particularíssimo na vida da igreja. Então tem todos esses que foram citados aí no número 192. Mas 2 deles são os mais peculiares para a vida da igreja. 194. O símbolo dos apóstolos. Vocês sabem qual é este símbolo dos apóstolos? Que símbolo é este? Este símbolo dos apóstolos, qual é? É o que nós rezamos na missa, que rezamos no texto. Esse é o símbolo dos apóstolos, porque nós o denominamos símbolo dos apóstolos, porque são verdades que foram recolhidas através dos apóstolos. Então eles vão ter, esse símbolo vai ter 12 artigos, que nós acreditamos que é em resposta também aos 12 apóstolos. Assim chamado, está em número 194. Assim chamado por ser com razão considerado o resumo fiel dos apóstolos. É o antigo símbolo batismal da igreja de Roma. Sua grande autoridade vem do seguinte fato. Este é o seguinte fato que atesta este símbolo dito por Santo Ambrósio. Vejamos o que diz Santo Ambrósio. Vamos ler juntos aí? Ele é o símbolo guardado pela igreja romana, aquela onde Pedro, o primeiro apóstolo, teve sua sé, e para onde ele trouxe a comum expressão de fé, sententia communis, opinião comum. Isso é um dito de Santo Ambrósio, que vai falar sobre este símbolo da fé, que é o primeiro de Roma, onde está a sede do primeiro Papa, São Pedro. Então, este foi o símbolo que a igreja permaneceu, porque é o símbolo usado desde o tempo de São Pedro, que está lá na cadeira de Pedro, foi sendo passado este ensinamento deste símbolo de Roma que chegou até nós. Por isso que nós falamos que a nossa igreja é o quê? Católica, apostólica, romana. Foi através da fé dos apóstolos e da igreja de Roma. Então este era o símbolo da igreja de Roma que chegou até nós nos dias de hoje. Então este é o símbolo dos apóstolos, que a gente reza sempre. E temos um outro símbolo que está aí no número 195.
o símbolo denominado niceno-constantinopolitano. Por quê? Porque foram verdades recolhidas em 2 concílios, no concílio de Niceia e no concílio de Constantinopla. 2 concílios que teve na igreja, e os padres da igreja fizeram então estes resumos de fé. É quase igual ao símbolo dos apóstolos, só é mais completo. É mais completo. Então vamos ver o número 195. O símbolo denominado niceno-constantinopolitano tem a sua grande autoridade no fato de ter resultado dos 2 primeiros concílios ecumênicos, 325 e 381, que foi de Niceia e de Constantinopla. Ainda hoje, ele é comum a todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. Então ele é usado pelas 2 igrejas, do Oriente e do Ocidente. Este símbolo ele é mais completo. A gente reza ele em algumas solenidades, porque tem essa parte quando fala da encarnação. Por exemplo, quando nós rezamos a solenidade da Anunciação do Senhor, nós somos chamados a rezar. No Natal do Senhor, somos chamados a rezar este símbolo porque ele é completo. Número 186. Nossa exposição da fé seguirá o símbolo dos apóstolos, que constitui, por assim dizer, o mais antigo catecismo romano. Então, todo o estudo que nós faremos nesta sessão segunda da profissão da fé e do símbolo o símbolo da fé, nós vamos usar este dos apóstolos, que é o que nós usamos. Em alguns momentos também vamos estar estudando também, aqui está falando aqui, algumas referências ao símbolo niceno-constantinopolitano, muitas vezes mais explícito e mais detalhado. Ele é mais detalhado, esse niceno-constantinopolitano. Ele vem com as verdades mais detalhadas. No final nós vamos rezá-los para termos esta visão desta diferença, embora seja a mesma fé, mas mais detalhado este segundo. 197. Vamos ler juntos isso aqui. Como no dia de nosso batismo, quando toda a nossa vida foi confiada à regra de doutrina, acolhamos o símbolo da nossa fé que dá a vida. Recitar com fé o credo é entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É também entrar em comunhão com a Igreja inteira, que nos transmite a fé e no seio da qual cremos. Vamos encerrar aí com esta palavra de Santo Ambrósio. Este símbolo é o selo espiritual, a meditação do nosso coração e o guardião sempre presente. Ele é seguramente o tesouro da nossa alma. Que belo Santo Ambrósio fala, encerrando essa introdução da segunda sessão. Então, quando nós recitamos com fé, nós nos aproximamos da Trindade. Por isso nós temos que rezar o credo todos os dias, porque ali é aquilo que nós acreditamos. É aquilo no qual nós estamos caminhando pressurosos neste mundo, anunciando a cada dia, professando a cada dia estas verdades. Então nós que somos católicos, nós temos que rezar o credo todo dia, porque ali é onde está a base da nossa fé. E neste encontro com o credo nós nos encontramos com a Santíssima Trindade, com a Igreja. E ali nós vamos, como Santo Ambrósio disse, encontrar o tesouro da nossa alma. Tesouro da nossa alma. Então vamos, depois, nos próximos encontros, então mergulhar nesta riqueza, nesta beleza da Igreja, que é o credo. E esse credo que nós vamos estudar, como nós estudamos agora, nessa introdução, ele é dividido em 3 partes. Primeiro é: creio em Deus Pai, depois creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus, e a terceira parte, creio no Espírito Santo. Então nós vamos sempre olhar para o credo, vendo ele dividido nessas 3 partes: o Pai, depois o Filho e o Espírito Santo. E ele contém 12 artigos que nós vamos estudar detalhadamente cada um. O primeiro artigo, vamos contando aí no dedo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É o primeiro
Primeiro artigo que nós vamos estudar já a partir do próximo encontro. Depois o segundo artigo é em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. É uma segunda verdade que nós temos que ter firme em nosso coração. Terceira verdade é Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. É a terceira verdade que nós acreditamos. Quarta verdade do credo, Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Nós acreditamos nisso. Depois que Jesus Cristo desceu aos infernos e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. É o quinto artigo. Sexto artigo, que depois disso ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É o sexto artigo. Sétimo artigo que nós falamos, donde virá para julgar os vivos e os mortos. Depois, já entrando na terceira parte, o oitavo artigo, creio no Espírito Santo. É um dogma de fé. Quando nós formos estudar esse capítulo 3º, creio no Espírito Santo, no artigo 8º, nós vamos ver que é um dogma de fé. É um dogma de fé. Depois o nono, creio na Santa Igreja Católica. 10º, creio no perdão dos pecados. 11º, creio na ressurreição da carne. E o 12º, que nós cremos na vida eterna. Essas 12 verdades nós vamos estudar e Deus nos permita chegar até o fim delas, seja o ano que vem ou 2025, mas nós vamos passar por todas essas 12 verdades de fé. Então, que nós possamos amar mais o credo. Então, se você não tinha o costume de rezar o credo todo dia, reza o credo. O credo é uma oração poderosíssima. Eu já venci muitas batalhas com a oração do credo. Acordei já em noites escuras com o anjo da guarda dando o credo. O credo é uma oração que nós podemos vencer o inimigo, porque aqui estão as 12 verdades que nós podemos vencer o inimigo. Está aqui no credo. Então que vocês possam agora não deixar mais de rezar o credo cada dia de suas vidas. Vamos pegar o catecismo para fazermos a oração final. Vamos rezar o credo niceno-constantinopolitano, que está aí na página 58, número 184. Nós temos ele aí. Depende da tradução, a página é diferente, mas vamos encerrar este nosso encontro introdutório nos símbolos da fé, rezando este credo niceno-constantinopolitano, que é muito lindo, é lindo demais este credo, que a gente também pode aprendê-lo também para irmos rezando também nas missas. Então vamos ficar em pé e vamos encerrar então este credo niceno-constantinopolitano, que são essas verdades naquilo que nós acreditamos para alcançar o céu. Rezemos juntos. Está aí no segundo ladinho aí, vocês vão acompanhando, rezando juntos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas.
Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São Bartolomeu, apóstolo da fé, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor. Vocês vão aprendendo, sempre pega o catecismo aí e vai rezando essa oração. Vocês viram que ela é a mesma oração que nós rezamos do símbolo dos apóstolos, é mais detalhada, porque foram verdades que foram estudadas para ir contra as heresias que surgiam no tempo. Naquele tempo, os concílios eram para rebater heresias. Então, por isso que eles são mais detalhados e traz para nós esta oração também, que é muito bonita. Então, vocês aprendam também este símbolo niceno constantinopolitano. Boa noite, descansem na paz do Senhor.